Olá, meu irmão, vem comigo aqui, a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo em Cristo Jesus. Eu quero convidar você agora, eu estou lendo aqui, fazendo a leitura da palavra aqui, né? E estou aprendendo algo muito importante que eu quero passar para você também. Aqui no livro aos Hebreus, né? Segundo escreveu os Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Deixa eu fazer essa leitura para você nesse texto aqui. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha que foi lido o texto para você agora. Você compreendeu o que foi lido para você? Você entendeu? Está compreendendo essa leitura que foi feita agora para você? Não? Sem problema, não se preocupe não, que eu vou agora levar para você essa explicação aqui. Vou aplicar esse ensino para você aqui agora, tá certo? Porque essa é a missão do pregador, esse é o ofício do pregador, pregar a palavra, ler a palavra para o povo e explicar para o povo entender, aplicando para o povo o ensino que a palavra mostra. É isso que Deus capacita o pregador para isso, para ministrar essa palavra aos que precisam ouvir a verdade para que sejam salvos. Então vamos lá para o texto. O texto que nós lemos aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Parou aí. Vou ensinar essa parte para você. O que quer dizer isso? Essa parte do texto que nós lemos aqui nos ensina o seguinte: que a vida humana ela não é plural, ela é singular. Que o homem, ele não tem várias vidas nesse mundo, ele não vive várias vidas nesse mundo. O homem, o ser humano, só vive uma só vez neste mundo. Então aqui esse ensino da palavra de Deus já coloca por terra a ideia que se ensina na doutrina espírita e outras doutrinas que têm a mesma ramificação de conceito. Que ensina que a pessoa vive, depois nesse mundo, morre e volta a viver de novo, morre e volta a viver de novo, na chamada reencarnação, onde a pessoa tem que viver vários karmas para purificar-se do seu pecado. Que uma vida só não é suficiente para uma pessoa se purificar dos seus pecados, assim ensina a doutrina espírita. Porém, esse ensino é errôneo, esse ensino a Bíblia condena e mostra que não é o ensino da palavra de Deus. Então eu convido você para isso. Então eu chamo você para compreender isso. A palavra de Deus nos ensina que ao homem está ordenado viver uma só vez. Não existe várias vidas nesse mundo. A pessoa não vai viver várias vezes até chegar a um estado perfeito, até porque a perfeição para o homem diante de Deus, a sua purificação dos seus pecados, o homem só encontra em Jesus. Porque não é por meio de reencarnações, de karma, de caridade, como ensina a doutrina espírita e outras doutrinas também, que a pessoa encontrará a perfeição. Nem sofrendo, nem padecendo. A pessoa encontra a perfeição no sofrimento de Jesus, a vida perfeita de Jesus, que foi para nos redimir, nos purificar, nos livrar de nosso pecado. A perfeição está em Cristo, não em reencarnações, nas atitudes da pessoa para poder se redimir. Quem nos redime, quem faz a remissão por nós é Cristo. Então observe que o texto está dizendo que ao homem está ordenado viver, ou seja, morrer uma só vez. Ele só vive uma vez, ele só tem uma vida neste mundo. É por isso que, enquanto você tem vida, é preciso tomar uma decisão, arrepender-se, converter-se e crer no Senhor Jesus Cristo. Porque depois desta vida, aqueles que não tomarem essa decisão vão se lamentar amargamente pela eternidade. Sabe por quê? Vamos ler a continuação aqui do texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, aí diz assim: vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo. O que é que esse texto está nos ensinando mais uma vez? O homem tem uma só vida. Depois que morre, ele vem, agora na vida dele vem o quê? Vindo depois da morte para o homem vem o quê? O juízo. Isso é muito sério.
O juízo é para a condenação. Esse juízo é o de Deus. Observe que diz, aos homens está ordenado. Ordenado por quem? Ordenado pela religião? Ordenado pelos líderes religiosos? Ordenado pelos conceitos, não é, deste mundo? Ordenado pelas autoridades humanas? Não. Essa ordenação aqui é de Deus, do eterno, do soberano. O próprio Deus ordena, determinou, está ordenado por Deus. O homem morreu uma só vez e vindo depois disso o juízo, a condenação para todos aqueles que morrem neste mundo, que não aproveitam a oportunidade para se salvar. E essa oportunidade não é a caridade, não é a religião, é Jesus. Então observe que esse texto aqui, essa leitura que nós fizemos, está nos trazendo um ensinamento muito bom e que você está recebendo agora. É preciso você entender que enquanto você está vivo, você pode receber o perdão de Deus, buscar a salvação, buscar a libertação da condenação. Porque depois que morrer, meu amigo, não tem mais o que fazer não. Não adianta choro, nem missa, nem vela, nem nenhum sacrifício pela alma de quem morreu. Depois que morre, a pessoa que morre, o corpo desce para o pó da terra de onde veio. Mas a pessoa real, que é o espírito e a alma, ela segue para o juízo. E o juízo é para a condenação. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz que o juízo é para a condenação. E toda a humanidade está dentro desse juízo. Porque toda a humanidade está condenada. Já está condenada. Se morrer, vai direto para o juízo. Pode estar vivendo na religião que quiser, na igreja que quiser, seguindo o líder religioso que tiver. Mas se morrer na condição que se encontra a humanidade natural, vai para o inferno. Porque a condição natural de toda a humanidade já é a condenação eterna. A palavra de Deus diz isso, que Romanos 5,12. Pelo homem veio o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram. Não tem ninguém isento de pecado. Nem Maria foi isenta de pecado. O único isento de pecado foi Jesus. Por isso que somente Ele pode nos purificar de todo o nosso pecado. Porque um impuro não pode justificar outro impuro. Só um puro é quem justifica o impuro. E o único puro na face da terra que surgiu foi Jesus, é Jesus, e Ele ainda pode purificar você dos seus pecados e justificar você de sua culpa, livrando você do juízo. Então você está entendendo isso? Isso é muito importante ser entendido. Deixa eu clarear um pouco aqui, que escureceu um pouco. É muito importante ser entendido isso. Porém, meu amigo, creia na palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, entrar pela porta estreita, enquanto você pode entrar, porque depois será tarde demais. Muitos vão querer buscar o perdão, o amor, a salvação e não vão encontrar mais. Jesus disse, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. A humanidade já está condenada. É preciso crer em Jesus para não ir para o juízo, porque a Bíblia de Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum que está em Cristo vai para o juízo. Depois da morte, suas almas partem para o gozo eterno, no paraíso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para viver eternamente com Deus, num corpo perfeito em glória, lá nos céus com o Senhor. E a realidade é, toda a humanidade está condenada. Você está correndo perigo. Você pode morrer agora, e dependendo da situação que você está, dentro do conceito religioso que você está vivendo, se não for em Cristo, você pode partir para o juízo, e o juízo é para a condenação. Creia nisso. Busque o socorro da sua alma enquanto é tempo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O socorro é Jesus. Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim para encontrar descanso em vossas almas. Então olha aqui, esse texto nos ensina. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E não tente justificar-se a si mesmo. Não tente buscar chegar a uma perfeição pelos seus méritos, pela sua forma, seu entendimento, pelas religiões, pelas igrejas, pelos ministérios, seguindo as orientações dos seus líderes. Não. Siga a orientação de Jesus. Siga os ensinamentos de Cristo, que você vai
ser bem-aventurado. Não busque justificar-se por si mesmo, que nem muitas religiões, porque a diferença do Evangelho é essa. O Evangelho mostra ao homem o perdão de Deus de graça. O Evangelho mostra ao homem a misericórdia de Deus. O Evangelho convida o homem para receber perdão pela obra de Cristo. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário. As religiões chamam o homem, ensinam o homem que eles precisam alcançar o direito da vida eterna, perdão, pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo que praticam, pelas suas devoções, guardando a ordenança religiosa. A religião ensina isso, o Evangelho não. O Evangelho ensina o homem a ser grato a Deus eternamente, pela bondade que Ele nos faz de nos oferecer gratuitamente a salvação, a justificação, a libertação dos nossos pecados e a vida eterna. Aleluias. Porque pelos méritos do homem, o homem não alcançará nada, só condenação. Pode ser bom como for, seja pastor, padre ou papa, todos estão condenados ao inferno, pelas suas práticas, pelos seus méritos, nenhum alcançará a salvação. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 64. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Espera aí que eu vou continuar esse assunto aí. Toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Você entende o que quer dizer isso? Mais uma orientação da palavra de Deus que nós devemos entender o que ela está nos ensinando. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, ou seja, toda a humanidade faz uma simbologia como o imundo, a imundícia do pecado, aqui está falando. Todos nós, toda a humanidade, não escapa um. E ele diz aqui: e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Toda justiça, toda ação que o homem faça como mérito para se justificar diante de Deus, para receber perdão e salvação, não serve de nada. É tido como imunda, trapo de imundícia. Por quê? Um imundo não pode purificar-se a si mesmo. Por isso que foi necessário Jesus vir ao mundo, porque ele foi o único ser puro, isento de pecado. E podendo assim remir, purificar, justificar todos nós pecadores. Então entenda, você corre perigo de morrer e seguir para o juízo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos e convertei-vos a Jesus Cristo. Porque a verdade é essa. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. A vida é singular. É uma só vida. E depois dessa vida que o homem vive aqui, depois que ele sai daqui, ele segue para o juízo. Ele não vai ficar aqui se comunicando com as pessoas, trazendo mensagem, dando notícia, dizendo como é que é lá do outro lado. Não. A alma dos que morrem parte para o juízo eterno. Quem tem Jesus, para o céu. Quem não tem, para o inferno. O que é o inferno? Cadeias espirituais que reservam os espíritos dos condenados até o dia do juízo, para receberem a sentença eterna de Deus, do afastamento eterno, de uma vez para toda a eternidade. Isso é muito sério. Os salvos ficam onde? No paraíso, lugar de descanso eterno. O lugar de descanso enquanto não chegue o dia da ressurreição do corpo. Ficam aguardando lá no paraíso até o dia da ressurreição do corpo, em que os salvos receberão um corpo glorificados para estarem com o Senhor eternamente lá nos céus. Então é muito importante você crer nisso, ser ensinado nisso, aprender isso. É o que eu estou levando para você agora. Esse ensino é muito maravilhoso. A Bíblia é muito maravilhosa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é a revelação da verdade que pode nos livrar da mentira. Mentira essa que a humanidade está vivendo, que eu vivi. E muitos, mesmo dentro de uma religião, seja evangélica, católica, espírita, estão vivendo mentiras. Estão vivendo conceitos errados que não são de Deus. As religiões colocando suas tradições, seus conceitos. Os homens seguindo determinação de religião, sendo mais servos, sendo mais devotos
aos líderes, às igrejas, às religiões, aos ministérios, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta. E quando nós conhecemos a verdade, somos libertos. Um homem chamado Martinho Lutero, ele estava preso no sistema religioso. Mentiroso, que até hoje prende muita gente. O sistema religioso romano, com seus ensinos em relação a Deus, que são mentiras, que não são verdade, porque não estão aqui na palavra de Deus. Mas o homem chamado Martinho Lutero, quando ele conheceu a verdade, ele foi liberto. Não só foi liberto, mas ele teve desejo de levar essa verdade para outros, para que outros também fossem libertos, como assim aconteceu. Isso é muito sério de entender. Tem muita gente presa dentro da religião evangélica, vivendo mentira como se fosse a verdade de Deus. E é por isso que eu estou aqui pregando a verdade, para libertar muitos irmãos que estão dentro das igrejas evangélicas, aprisionados na mentira da religião, do ministério, dos líderes. Mas a verdade liberta. É preciso conhecer a verdade. E a verdade é essa, que o homem depois da morte segue para o juízo. E não fica aqui vagando nesse mundo não. E não tem mais outra oportunidade não. Não adianta mais fazer penitência, oferenda, sacrifício pela alma de quem já morreu. É preciso se arrepender aqui. É preciso se converter aqui. É preciso tomar a decisão aqui, porque depois da morte segue para o juízo. E isso está explícito lá na Bíblia para a gente ver o fato que Jesus narrou de Lázaro e o rico. O rico morreu e foi para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno, prisões, receptáculo das almas condenadas. Mas o pobre Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, lugar de descanso eterno, onde as almas dos salvos ficam em repouso até o dia da ressurreição do corpo. Mas o rico não foi para o inferno porque ele era rico, não. Nem o pobre foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, porque ele era pobre, não. Porque pobre e rico vai para o inferno e para o céu, dependendo da escolha dele. Quem faz a diferença é Jesus, é a palavra de Deus. Não é uma religião, não é uma condição social, intelectual, não é uma condição de cultura, de nacionalidade, não. A diferença na vida do ser humano para ele ir para o céu ou para o inferno, quem faz é Jesus. O rico foi para o inferno porque desprezou a palavra, não deu crédito à palavra, viveu dentro dos seus prazeres, do que ele entendia. O pobre foi para o descanso eterno, para o céu, porque ele creu na palavra de Deus, mesmo com a sua limitação social, com a sua limitação financeira, com a sua miséria social, mas ele creu na palavra, acreditou na palavra, se agarrou na palavra e fez da sua palavra o seu alicerce. Por isso que ele foi para o céu. Então creia nisso. Você que está assistindo agora esse vídeo, a verdade é essa: se morrer sem Jesus, para o inferno, serve para o juízo. E o juízo é para a condenação. Eu convido você a refletir nisso, que em nome de Jesus, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade, nada além da verdade, e essa verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Visita o nosso canal no YouTube, se inscreva, nossa página no Face, para você ser mais abençoado com mais instruções, que vai abrir o teu entendimento, te dar sabedoria e te fazer sábio para tomar a decisão enquanto ainda você pode. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.